Graça e paz, boa noite, aleluia. Vamos nos achegando, glória a Deus. Você está no Mulheron, a mulher que anda no perdão. Nós estaremos iniciando já a nossa terceira aula dessa turma 7. Glória a Deus por isso. Vamos já chamando as nossas irmãs. Glória a Deus. Aleluia. Bem-vindos no nome de Jesus. Enquanto isso, vamos ouvindo o louvor. Quem for chegando, por favor, vai dando um graça e paz para eu saber quem está aí, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos achegando. Vamos chamando as nossas irmãs. Glória a Deus. Graça e paz, Leandra. Graça e paz, Clécia. Bem-vindo, queridas. Deus abençoe vocês. Que bênção. Vamos chamando as nossas irmãs. O som tá bom? Como que tá o som aí? Por favor, me fale como está. E nós vamos já iniciar, amém? Glória a Deus. A irmã Cléo também está aí. Graça e paz, querida. Deus abençoe. Vamos nos achegando. Que bom, Clécia, que o som está bom. Aleluia. Glória a Deus por isso. Você que está aí. A irmã Natália está aí também, amém? Quem estiver aí, dá um graça e paz para eu saber quem está entrando. A irmã Laura, do irmão Joaquim, amém? Bem-vinda, querida. Graça e paz. Glória a Deus por isso. Vamos chamando as nossas irmãs que estão faltando. Você que está na turma 7, já vai abrindo a sua apostila, já vai pegando a sua caneta, a Bíblia, para você já ir anotando. Nós estamos na página 9, na aula 3, turma 7, Mulheron, amém? Glória a Deus por isso. Antônia Teixeira, querida, bem-vinda também, no nome de Jesus, amém? Vamos nos achegando. Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre perdão, a mulher que anda no perdão. Se você puder escrever aí, mesmo que você não seja da turma 7, mas você que está conosco, coloque aí, por favor, a mulher que anda no perdão. Amém? Nós vamos falar de algo muito importante na vida do cristão, da cristã, que é o perdão. Deus começa a fazer algo tremendo em nossas vidas quando nós reconhecemos que precisamos do perdão de Deus e reconhecemos que o perdão dele sobre nós é algo magnífico, algo muito importante para a nossa vida. E nós vamos falar bastante sobre o perdão, sobre a importância do perdão, a importância de estar sempre andando no perdão. E essa aula ela chama exatamente isso, a mulher que anda no perdão. Então, se você puder escrever aí, você que está conosco, escreva aí a mulher que anda no perdão. Amém? Então, por que anda no perdão? Porque nós sempre vamos ter que estar andando neste perdão. Sempre nós vamos ter que estar andando cada vez mais, conhecendo melhor sobre isso de andar.
Porque a todo momento na caminhada da cristã, da mulher cristã, nós vamos precisar do perdão. É algo que nós vamos ter que andar nele. Nós vamos ter que caminhar com ele. O perdão tem que ser algo como se fosse o nosso amigo. Algo que quando nós precisarmos, nós já estamos com algo armazenado do perdão de Deus sobre nós. E porque Deus nos perdoou, nós também podemos perdoar as ofensas que chegaram até nós das pessoas. Amém? Então é algo muito importante para mim e para você, é estarmos nesse perdão a cada momento, a cada instante, a cada dia, a cada atitude, a cada circunstância. Nós devemos andar, caminhar junto com o perdão. O perdão é uma ferramenta de Deus para nós. Amém? Então, se você puder escrever aí, o perdão é uma ferramenta de Deus para nós. Amém? E como que é essa ferramenta? Essa ferramenta é para nós usarmos todas as vezes que nós precisarmos. Quando nós temos um utensílio, por exemplo, um utensílio na cozinha, quando nós temos uma ferramenta para o carro, nós sempre usamos quando precisamos, não é verdade? E o perdão é justamente isso. Nós temos que sempre estar com ele já prontinho para ser liberado, porque pode ser que nós possamos precisá-lo a qualquer momento. Amém? Então, minha cunhada aqui, Tati de Guarulhos, bem-vinda, graça e paz. Então, nós vamos falar sobre essa ferramenta que é tremenda. Quando nós vamos orar o Pai Nosso, o próprio Pai Nosso diz assim: Senhor, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, seria muita hipocrisia ou falta de sabedoria eu querer que Deus me perdoe, sendo que eu não perdoo as pessoas, sendo que eu não consigo perdoar ninguém. Então, nós temos que caminhar neste perdão. É algo diário. Talvez você pense assim, mas eu já perdoei tanto. Talvez eu já exerci tanto essa característica de perdoar, de sempre estar em perdão, e eu vou ter que perdoar mais uma vez. Eu quero te dizer que o perdão, ele não tem uma quantia. O perdão, ele não tem um limite. O perdão sempre vai ser necessário para mim e para você. Porque para nós estarmos bem com o Pai, para nós estarmos com o perdão dele sobre a nossa vida, nós precisamos andar no perdão também com as outras pessoas. Por isso que o Pai Nosso diz: perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Então, nós temos que andar nesse perdão. E eu gostaria que você começasse a anotar aí alguns versículos que não estão na apostila, você vai acrescentando aí, amém? Então, nós vamos começar em Mateus 18, 21 e 22. Você esteja aí, mesmo que você já esteja feito o curso, pode colocar suas observações, seus comentários, amém? Nós vamos ter hoje uma aula mais interativa. Hoje eu estou de casa e aqui eu consigo ver exatamente os comentários que vocês vão colocar e eu consigo também responder de acordo com o que eu posso estar respondendo para vocês, amém? Então seja bem antenado aí, escreva vários comentários para que a gente possa aprender juntas. A Camila acabou de entrar, bem-vinda, querida, graça e paz. Algumas ainda vão entrar também. Você pode estar chamando as nossas irmãs, amém? Glória a Deus. Vocês estão aí? Dá um glória a Deus, dá um aleluia, amém? E vamos para Mateus. Se você puder escrever aí. Luciana está aí também, graça e paz, querida. Bem-vinda, Luciana. E nós vamos ler Mateus 18, 21 e 22. Se você puder colocar aí para mim, Mateus 18, 21 e 22. Amém? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Amém? Então, amadas, esse versículo é um versículo que Jesus diz aos seus discípulos. Jesus, ele está ensinando aqui sobre o perdão através de uma pergunta que veio a ele. Essa pergunta, na verdade, os discípulos queriam que ele respondesse algo definido, algo já com o número certo de quantas vezes teria que ser perdoado. E Deus, Jesus, ele responde prontamente,
Ele responde assim: não te digo que até 7, mas se até 70 vezes 7. Então é um número muito grande e ele não diz isso que deve ser pela vida ou pelo quando que deveria ser. Eu acredito que ele colocou um número, na verdade qualquer, para dizer o seguinte: não tem um número, não tem. Todas as vezes que você tiver que perdoar, você vai perdoar e ponto final. Então, eu queria que você já pensasse algo prático na sua vida, porque a Bíblia, ela é feita para realizar prática na nossa vida. Nós temos que aprender os versículos e praticá-los e vivê-los, porque a Bíblia não é uma historinha. Então, isso aqui eu queria que você já pensasse, amada, você que está aí. Eu gostaria que você pensasse com muito carinho naquilo que você talvez tenha retido de perdão. Talvez você pense assim, mas eu já perdoei já esse ano algumas vezes. Mas talvez existe nesses últimos dias, nesses últimos tempos, ou algo já de muitos anos atrás, que você fica remoendo, que você fica pensando, que aquilo te machuca ainda. Você ainda sente que não cicatrizou essa ferida. Eu queria que você já pensasse isso e colocasse a palavra como um bálsamo nessa ferida. Porque Jesus disse para mim e para você também, que não é só até 7, mas até 70 vezes 7. E o perdão é algo que paralisa a pessoa quando ela tem falta. Quando ela tem um perdão retido, é uma pessoa muito murmurante, amargurada, uma pessoa ressentida, uma pessoa emocionalmente instável. E todo momento nós vamos ter que perdoar. Todo momento eu e você, nós vamos ter que liberar perdão, nós vamos ter que pedir perdão, porque é algo que é natural para a vida do cristão. Natural no sentido de ser algo que tem que ser automático, algo que deve ser liberado sempre, não por quantidade, mas sim por todas as vezes que nós precisamos, amém? Glória a Deus. Amém, amadas? Vocês estão aí? Então, continuando aqui, eu queria que você também fosse anotando aí, colocando para mim os versículos. Nós vamos ler agora Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 e 15. Se você puder, escreva aí, por gentileza, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, na verdade, o perdão, ele é um mandamento. Como assim? Ele é algo que não vai mudar. É algo que Deus colocou como para nós obedecermos. É um mandamento, é essencial para todo aquele que confessa Jesus, todo aquele que quer ter realmente uma aliança com Deus. É necessário que eu e você, amada, nós estivermos nesse perdão, andarmos nesse perdão. E andar no perdão é andar todos os dias no perdão. É todos os dias nós reconhecermos o poder do perdão de Deus sobre nós e reconhecermos o perdão entre as pessoas, entre eu e cada ser humano e cada circunstância. Eu tenho que liberar o perdão. Então, quando eu sou uma mulher liberta, quando eu sou uma mulher curada, quando eu sou uma mulher realmente cristã, eu vivo aquilo que Cristo colocou para mim. E Cristo colocou para nós vivermos andando no perdão. Amém? Aleluia. Eu queria que você fosse anotando aí, nós vamos falar agora sobre Josué. Se você puder colocar aí, Josué 5:6. Aleluia. Que diz assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Amém? Amadas, tem algumas queridas chegando, a Érica também tá chegando, graça e paz, querida. Essa terra aqui que Deus fala em Josué 5:6, se você puder colocar aí para mim, é uma terra de promessa, amém? Se você puder colocar aí também, promessa. Coloca aí, por gentileza. Promessa é uma palavrinha muito importante na Bíblia
E nós vamos falar um pouquinho também de promessa, porque a promessa também tem a ver com perdão. Como assim? Aqui nós acabamos de ler nesse versículo que o povo de Deus, o povo que saiu do Egito, amém? Eles tinham uma promessa de Deus, não é verdade? Sempre Deus tem uma promessa para o seu povo. Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa para nossa família, para nossa parentela. Deus sempre tem uma promessa para nós. Quando nós andamos no perdão, quando nós somos pessoas curadas, pessoas que não são ressentidas, pessoas que não somos murmurantes, Deus vai derramar da promessa dele sobre a nossa vida. Quando esse povo, um povo sofrido, porque o povo de Deus, ele sofreu também, o povo judeu. Não é só nós que passamos por aflições, nós que somos cristãos, que estamos na nova aliança. O povo de Deus, desde antigamente, também sofria. O povo de Deus era um povo escravo, escravo do faraó lá no Egito, um povo que era judiado, um povo que tinha que trabalhar muito, um povo que tinha que às vezes se afastar da sua família para fazer aquilo que o faraó mandava. Era um povo que precisava sim ser livre. Mas esse povo, através de Moisés, Deus usou Moisés para que o povo de Deus fosse liberto pelo faraó. E com muitas custas, o faraó permitiu que esse povo, o povo de Deus, fosse liberto. E com isso, todas as coisas que eram designadas para eles. Tanto gado, tudo aquilo que eles iriam precisar no deserto. Só que eles tinham que ir para o deserto até chegar à terra da promessa, a terra de Canaã. A terra que dizia aqui, como nós acabamos de ler, a terra que mana leite e mel. A promessa de Deus sempre vai ser uma promessa boa, uma promessa muito deleitosa. E essa era a promessa que Deus tinha para esse povo, o povo de Deus, o povo dele, o povo que foi um povo muito sofrido, mas que Deus amava esse povo. E esse povo foi para o deserto e andou por 40 anos. 40 anos. Passou por muitas dificuldades. Deus colocava ali uma sombra durante o dia para aquele sol não consumir eles. E à noite colocava um fogo, uma tocha, algo só para aquecer eles da friagem da noite, para que eles pudessem dormir em paz. E também enviavam maná, que era a alimentação para eles, que eles tinham sim todos os dias. E só que com tudo isso, a terra da promessa, eles começaram a ir em direção, mas muitas vezes eles perderam o foco. Muitas vezes eles perderam e começaram a murmurar. E eu queria que você pensasse uma coisa. Esse povo era um povo sofrido, que já tinha sofrido nas mãos do faraó e estava livre. Amém? Se você puder colocar aí, povo de Deus é livre. Amém? Coloque aí nos comentários. Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. O povo de Deus foi livre, amém? Eu e você, nós somos livres para viver aquilo que Deus tem, amém? Só que muitas vezes o povo de Deus, eu quero que você pense também em nós, na sua vida, eu vou pensar na minha vida. Muitas vezes nós somos livres, mas agimos como escravas. Muitas vezes nós temos a promessa de Deus, mas nós paramos no meio do caminho por causa das dificuldades, por causa das adversidades. Muitas vezes nós não acreditamos que talvez realmente Deus tenha essa terra que mana leite e mel. E esse povo era um povo que saiu do Egito machucado. Era um povo que ele estava livre, mas ele talvez estava um povo que precisava de cura. Imagina esse povo que foi muitas vezes açoitado, muitas vezes dormia no chão, muitas vezes passava fome, apanhava, muitas vezes ficara fora da sua família para fazer aquilo que o faraó mandava. E as suas famílias ficavam também reféns muitas vezes deles.
e não tinham muitos recursos. Imagina, será que esse povo não era um povo que precisava da cura de Deus? Será que esse povo era um povo liberto, mas esse povo não era um povo liberto de alma? Talvez eles eram agora pessoas livres, mas não eram pessoas libertas. Talvez o Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito continuava em seus corações. Talvez as coisas que eles viveram lá no Egito, eles não foram curados devidamente e aí não conseguiram percorrer esse deserto e chegar na terra de Canaã como Deus planejou. Porque diz que eles andaram 40 anos, algo que devia ser muito menos. Algo que eles deviam ter chegado muito mais rápido. E com essa demora de chegar em Canaã, foram acontecendo várias coisas. Muitos foram se desanimando, muitos foram murmurando, reclamando. E eu queria que você pensasse, será que muitas vezes nós não chegamos na terra que mana leite e mel, porque muitas vezes nós paramos no deserto. Muitas vezes nós paramos nas dificuldades. Muitas vezes nós não conseguimos perdoar e aí nós paramos porque o perdão de Deus não chega até nós, porque muitas vezes nós não perdoamos aquele que nos feriu. A falta de perdão é como se fosse um furúnculo, é como se fosse algo que vai corroendo você, algo que vai aumentando a inflamação, algo que vai aumentando a dor e vai ficando podre. Quando uma pessoa ela falta do perdão, ela geralmente é uma pessoa que leva essa falta de perdão aonde ela vai. Ela é uma pessoa que tudo tá ruim. Ela é uma pessoa que tudo ela reclama. Porque dentro dela já existe algo muito amargo dentro. A Bíblia diz que o povo de Deus estava no Egito e foi para o deserto. E existe uma feita que eles estavam com muita sede. E lá existia uma lagoa, um lago, que se chamava Águas de Mara. E eles estavam com muita sede e eles chegaram até essa região, essas águas de Mara, e eles beberam, mas eles viram que era amarga. Eles viram que era uma água ruim e eles pediram para o pai que ele colocasse uma água doce. E Deus colocou a água doce para eles. Só que depois muitos estudiosos foram estudar esse tipo de água. E com esse estudo dessa água disseram o seguinte, que essa água tinha exatamente aquilo que eles precisavam para que, como se fosse um remédio essa água, pelas coisas que eles passavam no deserto. Eu queria que você refletisse sobre isso. Será que muitas vezes Deus não permite algumas coisas amargas, como por exemplo pedir perdão ou perdoar alguém? Porque pedir perdão ou perdoar alguém não é uma coisa confortável. Não é uma coisa que você vai acordar e vai ter vontade de fazer. Só que muitas vezes vai ser o remédio para a sua vida. Muitas vezes o perdão liberado, ele vai ser um remédio na sua vida como um todo. E essas águas, no tempo dos judeus, eles recusaram essa água, eles queriam a água doce. É claro que se eu estiver no deserto e eu puder escolher uma água doce, eu não vou escolher uma água amarga. É claro que isso é fato. Mas eu queria que você refletisse, talvez hoje você precisa desse remédio amargo chamado perdão. Talvez você precisa receber esse remédio e talvez você precisa liberar esse remédio na vida de alguém. Porque eu e você, nós só conseguimos estar com paz, paz com o Pai, paz com Deus, quando nós estamos totalmente libertos da falta de perdão. A falta de perdão nos aprisiona. A falta de perdão nos deixa em cadeias, em algemas de Satanás. Satanás, ele faz de tudo para que eu e você não perdoe. Porque ele sabe que através da falta de perdão, ele consegue ter as coisas deles nas nossas vidas.
Só que quando nós reconhecemos que o perdão é fundamental, que o perdão é essencial para que eu tenha uma vida de aliança, de comunhão com Deus e também com as pessoas, quando eu entendo isso, eu recebo a promessa de Deus. É derramado sobre a minha vida a promessa de Deus. Eu consigo chegar na terra que mana leite e mel. Por isso eu queria que você pensasse hoje, se você puder escrever aí. O deserto é lugar de cura. O deserto é lugar de cura. Esse povo era um povo amado por Deus. Era um povo muito sofrido, mas que Deus amava. Deus queria que eles chegassem à terra de Canaã. Mas muitas vezes nós paramos no meio do caminho, muitas vezes nós paramos por causa das aflições, porque nós não queremos receber o remédio. E talvez você esteja hoje num tempo que você precisa de uma cura. Talvez você precisa ser curada. Talvez você precisa receber desse remédio. E eu queria já te desafiar. Se você tem alguém que você precisa perdoar, faça isso hoje. E se você tem que liberar perdão, se você precisa pedir perdão, peça também. Não espere essa ferida aumentar. Não espere a podridão da falta de perdão aumentar, porque ela vai piorando. Você precisa ser curada. Talvez você esteja num momento que você pensa assim: puxa, mas nada acontece na minha vida. Parece que as coisas pararam, parece que as coisas não vão para frente. Talvez você precise examinar o seu coração hoje e ver se você não tem colocado as coisinhas de Satanás nele. Porque circunstâncias, adversidades, nós vamos passar. Pessoas vão nos ferir. Pessoas vão fazer coisas que vão nos ferir. E muitas vezes também nós podemos fazer coisas que vão ferir as pessoas. Isso é normal do ser humano. Mas, por isso que nós estamos falando algo muito importante aqui, que é a mulher que anda no perdão. Nós precisamos ter o perdão em nossas vidas todos os dias. Todos os dias alguém vai fazer algo que te fere. Todos os dias você vai fazer alguma coisa que você vai chatear alguém. E você precisa reconhecer que o perdão é um mandamento para a sua vida, que você precisa a todo momento recorrer a ele. Todo momento você tem que reconhecer que você precisa andar no perdão, para que eu e você possamos andar no perdão que o Pai derrama sobre a nossa vida. E queria que você anotasse aí Hebreus 12. Aleluia. Hebreus 12, amém? Nós vamos ler o 14 e o 15. Se você puder colocar aí. Que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Esse versículo aqui nós vamos destrinchar, tem muitas coisas a falar sobre esse versículo. Aqui é na verdade uma direção, dizendo para nós seguirmos a paz com todos. Como assim? Eu e você, nós não podemos ter nada contra as pessoas. E as pessoas também não podem ter nada contra você. Tudo tem que ser resolvido. Tudo tem que ser colocado às claras. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você for perceber, Deus coloca duas coisas muito importantes aqui: a paz com todos e a santificação, para que eu e você possamos ver a Deus. Se eu e você não tivermos paz com todas as pessoas, nem a santificação, nós não vamos ver a Deus. E aí, continuando, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitas se contaminem. Eu e você, nós temos também que estar atentas para que eu e você não criemos
raiz de amargura em ninguém. Nós temos que também tomar cuidado com o que a gente faz, com as pessoas que a gente fere muitas vezes, porque a Bíblia está dizendo aqui que eu não posso privar ninguém da graça de Deus. Eu não posso fazer com que ninguém, através da minha vida, não chegue aquilo que Deus quer que ela chegue. E tenha essa perturbação e por muito se contamine. Olha só, quando tem uma pessoa que ela tem mágoas, uma pessoa ressentida, uma pessoa magoada, geralmente ela chega num lugar e ela contamina aquele lugar com aquela chateação, não é verdade? É justamente isso que nós temos que tirar do nosso meio. Essa contaminação, essa raiz de amargura que vem através muitas vezes da falta de perdão, da falta de santificação. Porque quando eu tenho o perdão retido, é claro que meu coração não vai estar em santificação. Eu não tenho como ter santificação se eu não ando no perdão. Para que eu realmente tenha santificação, eu tenho que andar no perdão. É algo que não acontece se eu não estiver andando no perdão. E aqui é algo muito esclarecedor para nós, se nós não estamos fazendo isso com ninguém e se nós não temos que tirar também de nós essa raiz de amargura. A raiz de amargura é algo tão profundo, a raiz de amargura é algo tão profundo mesmo, que só o Espírito Santo, através da sua escolha, eu tô falando a sua mesmo, de falar assim, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a tirar essa raiz de amargura. E eu tenho certeza, amada, que quando você decide isso, não é pelo seu poder, porque nós não temos poder algum, mas é pelo poder dele em nós. Ele tira sim essa raiz. E você vai lembrar do que aconteceu. Talvez você passou por alguns traumas, talvez você passou por alguns medos, por algumas coisas que você viu que você não foi protegida, talvez você passou por situações que só Deus sabe o que você passou. Mas eu quero te dizer uma coisa, aquilo que Deus tem para você é muito mais valioso do que aquilo que fizeram a você. Aquilo que Jesus fez na cruz é muito mais valioso do que aquilo que te deixaram frustrada, do que aquilo que te magoaram, do que aquilo que te frustraram. Porque Jesus lá na cruz, ele mostrou o seu grande amor por nós. E através desse grande amor você pode perdoar, porque ele nos amou primeiro, ele nos perdoou primeiro, ele nos escolheu primeiro e por causa disso você pode perdoar. Não é por causa de você, não é por causa da pessoa que te feriu, mas é por causa dele. Por causa dele você pode perdoar. Por causa dele você pode pedir para Deus derramar da tua cura, da cura dele sobre a sua vida, no nome de Jesus. É só através dele, só que é algo simples e ao mesmo tempo muito profundo. Porque talvez você pense, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe o que é essa pessoa que tanto me fere. Mas uma coisa eu quero te dizer, e é algo muito fundamental para mim e para você. Aquilo que Jesus fez na cruz é muito maior. E é através desse sacrifício que vem, eu crendo nesse sacrifício que é suficiente para a minha vida. Se você puder escrever aí, o sacrifício de Jesus é suficiente para mim. Através desse sacrifício suficiente, eu recebo a cura de Deus, o perdão dele sobre a minha vida e eu posso perdoar, porque não é por mim, mas é por ele. As pessoas não vão merecer o nosso perdão. Ninguém vai merecer o perdão, mas não é por merecimento. É porque eu e você precisamos andar no perdão para que Deus nos perdoe também. E 1 Tessalonicenses, amém? Se você puder colocar aí 1 Tessalonicenses 5:23. Sabe, amadas, talvez esse povo de Deus que não conseguiu chegar na promessa era um povo que amava Deus, mas talvez se perdeu no meio do caminho. Talvez as amarguras que eles tinham nos corações,
Talvez as desavenças que aconteceu, eles não conseguiram ser pessoas curadas e alcançar a promessa. Que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo aqui está dizendo que eu e você, nós temos que santificar corpo, alma e espírito. Significa que quando eu aceito Jesus, quando eu sou uma nova criatura, eu tenho um espírito regenerado, não é verdade? Só que eu também preciso ter uma alma regenerada e, consequentemente, um corpo regenerado. Eu preciso andar naquilo que Deus tem para mim, nas 3 dimensões. O ser humano é feito nas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. E quando o Espírito Santo é morador do seu corpo, morador da sua vida, consequentemente, as suas emoções, os seus sentimentos, tudo aquilo que envolve você, o seu corpo, ele tem que ser santificado. E essa santificação é algo de dentro para fora. É algo que já nasce no nosso coração e a gente apenas coloca para fora aquilo que já está no nosso interior. Por isso que nós precisamos santificar o nosso corpo. Precisamos santificar também a nossa alma, que é os nossos desejos, as nossas vontades. E tem muito a ver com o perdão. Porque os nossos sentimentos, a nossa carne, não vai querer perdoar. Só que quando eu vivo nesse versículo, quando o Espírito Santo santifica a minha alma, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando diz Paulo, significa que mesmo que eu tenha passado por raiva, mesmo que eu tenha passado talvez por ódio, mesmo que eu tenha passado por sentimentos que não são de Deus, eu posso sim ter a minha alma, minhas emoções regeneradas através do Espírito Santo e receber o perdão dele sobre a minha vida e liberar perdão para todos aqueles que me feriram. Isso é algo fundamental para mim e para você. Isso consequentemente vai transparecer no seu corpo. Isso consequentemente vai transparecer para as pessoas, porque é algo que vem de dentro para fora. É algo que vem o poder de Deus em nós e através de nós, para que nós realmente possamos ser representantes de Cristo. Porque eu e você fomos chamadas para sermos representantes de Cristo. Aonde nós vamos, nós temos que levar a Cristo, porque afinal de contas, Ele mora em nós. Nós somos casa de Deus. E continuando, se você puder escrever aí, Hebreus 11:6. Aleluia. Você que está aí, dá um aleluia, glória a Deus. Amém? Aleluia. Hebreus 11:6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Ah, amadas, e a recompensa de Deus não é algo que perece. A recompensa de Deus também tem aqui na terra, mas também tem algo reservado para nós, que é o nosso galardão. E nós temos que fazer isso com fé. O perdão é feito com fé. Não é feito através, nossa, mas a pessoa merece. Nossa, mas eu tenho que fazer isso porque eu preciso disso. Realmente você precisa, mas tem que ser feito com fé. Talvez você não vai entender por que você está perdoando. Mas você tem que crer que o perdão é essencial para a sua vida. Pois aquele dele que se aproxima precisa crer que existe, que recompensa aqueles que o buscam. Talvez você pense assim, qual recompensa que eu vou ter em perdoar? O que vão me dar se eu perdoar? Afinal de contas, ninguém sabe. Afinal de contas, só quem sabe sou eu que eu passei. Mas eu quero te dizer que Deus vai te recompensar sim. Porque você está vivendo o mandamento dele. Quando você faz a vontade dele, Deus te recompensa. E Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Jesus desprezou a afronta. Jesus ele não queria saber se ele ia ser cuspido, se ele ia ser açoitado, o que ia acontecer com ele. Ele só queria saber uma coisa: eu vou fazer aquilo que meu pai pediu. Eu vou fazer aquilo que meu pai quer. Eu vou colocar os planos de Deus na terra. Ele só pensou nisso. Então ele desprezou a afronta. Muitas vezes eu e você nós vamos ter que desprezar essa afronta. Muitas vezes nós vamos ouvir, nós vamos ver coisas que nós não queremos. Mas aí eu e você nós temos que lembrar, lá na cruz, Jesus viu, Jesus ouviu, Jesus passou por tantas coisas e ele desprezou a afronta. E porque o meu Salvador, porque o nosso Salvador desprezou, eu também posso. Porque ele pode, eu também posso. Então, amadas, eu queria que você refletisse. Eu vou colocar algumas características aqui de pessoas que têm falta de perdão. E como são as características dessas pessoas que têm esse perdão retido? Muitas pessoas hoje, infelizmente, andam assim. E eu queria que você refletisse. A pessoa que tem falta de perdão, ela muitas vezes ela perde o interesse pelas pessoas. Ela muitas vezes ela deixa de pensar nas pessoas, ela pensa em si própria. A maioria das vezes ela está pensando somente nela. Ela nunca consegue pensar no benefício em conjunto, num benefício em grupo. Muitas vezes também a pessoa que tem a falta de perdão, ela não é uma pessoa transparente. Sabe aquela pessoa que ela sempre deixa algo no ar, mas ela nunca fala exatamente o que é? Não é uma pessoa franca, não é uma pessoa que realmente fala sim ou não. É sempre fala, talvez em código, talvez fala algo para você conseguir pegar no ar ou decifrar. Não é uma pessoa transparente. Geralmente é uma pessoa envergonhada. Ela geralmente se sente envergonhada com tudo que as pessoas falam dela. Ela chega no lugar, ela já está envergonhada, se esconde. Esconde também a ferida, nunca fala que realmente aconteceu, ela sempre diz que não, que tá tudo bem. Ou então é uma pessoa melindrosa, se fere facilmente, tudo aquilo que a pessoa às vezes fala, acha que é uma indireta, fica chateada, magoada com tudo que ouve. Muitas vezes tem uma tendência possessiva e raramente tem amigos por perto. Por quê? Muitas vezes as pessoas não aguentam ela. Muitas vezes as pessoas não conseguem ficar perto porque